O que é despertar? Acordar também. Quando você puxa no dicionário o significado de despertar, está escrito que é sair do sono. Não fala acordar, é interessante que ele fala que é sair do sono, sair da sonolência, sair de um cochilo, sair da zona de conforto, sair. E eu estava pensando sobre isso. A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi o quê? Sai da tua terra. Olha que coisa forte. A nossa vida só vai entrar aonde Deus quer que a nossa vida entre quando a gente despertar para a voz dele e tiver coragem, força e disposição para sair. Sair da onde a gente está e ir para onde quer que Deus quer que a gente esteja. Está dando para entender, sim ou não? A gente pede tanta coisa para Deus e Ele está sempre ouvindo. Mas a gente tem que aprender a ouvir também o que Deus pede para a gente. Tem gente que só pede, e Deus está falando para ela, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida de erro, sai dessa vida de medo, sai dessa vida de dúvida, desperta. Deus só pode fazer o que Ele quer quando eu saio da onde eu estou e eu vou para onde Ele quer que eu esteja. Aonde Deus queria que Jesus estivesse? Na cruz, está escrito. Ele foi guiado para a cruz, para o sacrifício. Muitas vezes o caminho que Deus quer que eu trilhe é um caminho difícil, é um caminho que eu vou ter que dizer não para mim mesmo, mas é o caminho que vai fazer com que Ele seja glorificado. Olha só, Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo entrou, Adi, não é isso? E no primeiro dia da semana, que dia? Primeiro dia qual é? Domingo, é o dia do Senhor. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, era um domingo de Santa Ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, quer dizer, ele já estava com uma viagem marcada, ele ia deixar Troade. Era a última reunião dele lá, antes de uma viagem missionária. Era como se fosse uma reunião de despedida. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Não era um lugar escuro, estava aceso. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, o que aconteceu com ele? Caiu do terceiro andar abaixo, era uma casa alta, 3 andares, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Vamos pegar tudo, os elementos aqui do que foi relatado. Paulo estava pregando e um rapaz chamado Eutico estava assistindo a reunião, sentado aonde? O que a gente leu aí? Numa janela. Janela é lugar para sentar? Para que serve a janela? A janela, ela serve para quem está dentro conseguir enxergar fora. Ela nos dá uma visão do lado de fora. A janela, espiritualmente falando, serve como uma distração. Espiritualmente falando, pessoal, eu não posso estar sentado na janela, eu não posso estar dividido, eu não posso estar distraído, eu tenho que estar focado. Amém? Tem muita gente que está na igreja, mas está dividida. Ela tem uma janela que ela sempre olha para o mundo. Ela tem uma janela que ela está sempre comparando a vida dela com a vida de quem está lá fora. Ela tem uma janela onde ela sempre revisita o passado dela. Eu não posso ter janelas. A janela me divide. Eu perco o foco quando eu tenho janela. E tem gente aqui que tem janela. A janela da pornografia. A janela da mágoa. A janela
daquele pensamento que te sabota. Ah, eu não sirvo para nada, para mim não tem mais jeito. Tudo isso são palavras de distrações. Tudo que me distrai da palavra de Deus é uma janela. Janela é distração, guarde isso. E o diabo sempre virá com uma distração. Porque preste atenção, o dia que você descobrir a força que tem um filho de Deus, nunca mais o diabo te derrota. E o diabo não quer que você descubra isso. Porque o diabo não tem poder, o diabo não tem força para destruir um filho de Deus que tem a vida no altar. Não tem. Então o que ele faz? Ele luta com distrações para que a pessoa se sabote. Está dando para entender? Ele olhou pela janela, prolongou o seu discurso e foi levantado. Ele morreu. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Eu não quero que ninguém aqui se perca. Pessoal, um olhar pela janela da dúvida, do medo, do pecado, pode fazer você morrer. Quando eu falo de morrer, não é fisicamente não, é morrer espiritualmente falando. E tem muita gente assim, que está olhando pela janela, está distraída. Está distraída com as coisas desse mundo. Pessoal, tudo vai passar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Você compra um carro hoje. No começo, se você é todo, desculpa a forma de falar, é todo fresco com o carro. Limpa o pé. Aí. Se bate a porta, não tem geladeira em casa não. É fechar devagar. Daqui a pouco, tá batendo a porta. Jogou bola, senta todo suado no carro, não é assim? Sim ou não? Você compra um celular novo, fica com aquela película, pelo menos uns 15 dias, é ou não é? Daqui a pouco você arranca tudo, tá velho já, tá velho, tudo passa, passa ou não passa? A gente passa, tudo passa, pessoal. Sabe o que não passa? O altar não passa. Se a minha vida estiver no altar, o tempo não me vence. E você? Eu quero que você olhe para você e desperte. Olha o que aconteceu depois. Versículo 11. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Aquele jovem reviveu, você vai reviver também. O que me faz cochilar? O que me faz dormir? Coisas que não me interessam. Porque aquilo que me interessa, eu fico. Eu não estou dizendo que Eutico não estava interessado. Se ele estava na igreja, ele estava interessado. Não tenha dúvida, eu sei que todos aqui estão interessados. Eu não estou falando daqui, simplesmente. Eu estou falando do seu dia a dia. Tem gente que não pisca na reunião, mas espiritualmente está dormindo. Não é disso que eu estou falando. O que tem te interessado realmente? Tem gente que não nasceu de Deus ainda, não recebeu o batismo com o Espírito Santo e está preocupada com vida amorosa. Tem gente que não recebeu o batismo com o Espírito Santo e está preocupada em vida financeira. Como se o batismo com o Espírito Santo não fosse uma coisa urgente. Ah não, uma hora acontece. Você está olhando pela janela. O seu foco tem que ser o batismo com... É isso que Deus quer, que você saia da onde está e venha para o altar para receber o Espírito Santo. Amém? Você tem que sacrificar o seu eu, a sua carne. Você tem que perdoar quem te fez mal. Enquanto essa mágoa não sair de você, você vai estar dividido.
você vai estar longe da vontade de Deus. Está dando para entender? Enquanto esse pecado permanecer, a sua vida vai ser uma vida sem vida. Feche todas as janelas e transporte a sua vida para onde Deus quer que você esteja. Amém?